Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem nós iniciamos a leitura do capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo João, e a gente viu neste texto, nessa narrativa, a figura de três personagens centrais. Os mestres da lei e os fariseus, que representavam a religião ou o comportamento religioso. Jesus é Deus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a mulher, que é um ser humano, uma pessoa pecador como eu e você. Hoje eu quero focar e ler esse texto na perspectiva desta mulher que é pecadora. E aí eu quero falar com vocês sobre pecado. Mas antes eu quero ler aqui o verso de número 10 que diz assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles, aqueles homens que queriam te condenar? Ninguém te condenou, ninguém te puniu. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone a vida de pecados, ou vai e não peques mais. Quando você ouve a palavra pecado, o que vem à sua mente, ao seu coração? Punição, culpa, medo e morte? Pois é, todas essas coisas estavam passando no coração e na mente daquela mulher. Punição porque ela sabia que a lei punia de forma pesada as pessoas que fossem pegas em pecado de adultério. Culpa porque, além de ter vivenciado aquilo, ela carregava essa culpa de ter cometido o adultério. Medo porque você está a poucos minutos de ser apedrejado e morto. Geralmente nós, quando pensamos em pecado, a gente fica com uma ideia de comportamento por causa do Antigo Testamento e da lei mosaica. Porque em Moisés o pecado ele é um comportamento. É aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. Por isso ele vai falar nos 10 mandamentos: não matarás. Então isso aqui eu não posso fazer, porque isso é pecado. Mas também diz que eu devo honrar pai e mãe. Se eu deixar de honrar pai e mãe, aí é um pecado de omissão. Então tem os pecados de ação e os pecados de omissão. Então é esse comportamento. Mas no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o pecado é aquilo que eu penso e aquilo que eu desejo. Então o pecado ele é subjetivo. Tanto é que ele vai dizer no Sermão do Monte: se você olhar para uma mulher, se você olhar para um homem com desejo e pensamento impuro, você já cometeu pecado. Então Jesus vai tornar a questão do pecado mais pesada e mais difícil ainda. E a gente vê que a lei não funcionaria nesse sentido. E aí vem o apóstolo Paulo que vai dizer: olha, pecado não é só o que eu faço, o que eu deixo de fazer. O pecado não é só o que eu desejo, o que eu sinto. O pecado é o que eu sou. É como se você tivesse um corpo estranho mais forte que você, te induzindo ao erro, ao pecado. É como se tivesse esse câncer que te come, esse monstro que te come, que te devora por dentro. Mas a Bíblia vai falar de pecado no singular e pecados no plural. Os pecados são desdobramento por causa do nosso estado, da nossa condição de pecador.
pecado está relacionado ao Gênesis, né? Quando os homens, na figura de Adão e Eva, dão as costas para Deus porque querem ser iguais a Deus. Porque Deus, como diz o Salmo 115, pode fazer tudo que lhe apraz. Nós não. Então a gente quer ser igual a Deus, a gente quer ser como Deus, mas a gente não é onisciente, a gente não é onipotente, a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente não conhece tudo. Então, pecado é esse estado que nos faz pecar. E como a gente lidar com isso? Através da lei? Não. A lei só ressalta aquilo que a gente não consegue fazer. A lei poderia, como muito, funcionar no conceito de pecados no Antigo Testamento. O que eu faço, o que eu não deixo fazer. Mas não na nossa subjetividade. Porque no Novo Testamento, em Jesus, a lei contra o pecado é o amor. E não tem como. Como é que a gente poderia lidar com isso? Sabendo que Jesus morreu para que eu não fosse punido, para que eu não carregasse culpa, para que eu não tivesse medo. E eu gosto da palavra de Jesus quando ele vai dizer: não temas. E para que eu viva eternamente e não passe pela morte espiritual. Por isso Jesus não condenou aquela mulher, porque ele veio para nos salvar. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo que ofertou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha punição, não tenha culpa, não tenha medo e não tenha morte. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.